Até que enfim, uma grandiosa notícia. Diretora do FMI toma uma grande decisão em favor do Bolsonaro. E tem mais. Nicolas Ferreira toma uma grande decisão em prol do Silas Malafaia. E a Gleice Hoffmann entra em pânico total por causa da manifestação do dia 25. Meu Deus do céu. Ela tá desesperada. Desde domingo que ela não consegue dormir. Tá tendo um pesadelo. E muito mais, patriotas. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Não podemos dar uma de Bambam contra o Popó, diz Moraes sobre fortalecer a democracia. Por trás dessa democracia tem outras palavras, né, que começa com ditadura, né? Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao mais para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse nesta segunda-feira, 26, que não se pode baixar a guarda e nem dar uma de Bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado, disse. Não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão, discursos mentirosos que quer propagar, discursos de ódio e lavagem cerebral que é feita em milhões de pessoas, disse. O ministro disse que a missão é fortalecer o Estado Democrático de Direito. As instituições conseguiram prevalecer a democracia no Brasil. As instituições demoraram a reagir, disse. A declaração foi dada em um evento de recepção aos calouros da Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Moraes disse que os estudantes, como operadores do direito, devem garantir que as redes sociais não sejam terra de ninguém, nem mais, nem menos do que ocorre no mundo real. Também a Constituição tem que garantir que a Praça dos Três Poderes não fique aí, né, a Deus dará e parecendo terra de ninguém. E as pessoas interpretando a Constituição ao bel prazer, beneficiando aquelas pessoas, né, que foram julgadas na primeira, na segunda, na terceira instância. Se fosse em outro país, igual os Estados Unidos, Lula ia pegar prisão perpétua. Era o mínimo, não só Lula, mas como essa galera da Lava Jato. Mas está aqui no Brasil, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Gente, o que está em andamento? É isso que nós precisamos entender. O ministro Alexandre de Moraes ficou desorientado depois de todo o trabalho que ele fez contra a ala conservadora, contra deputados, contra senadores, contra Bolsonaro, né? Ele puniu pessoas há mais de 17 anos de cadeia, ele já não está dando conta mais, ele já está cansado. E agora ele já quer partir por tudo ou nada. Ele já quer atacar as redes sociais e quer censurar as redes sociais. Essa é a meta do ministro Alexandre de Moraes. E por que ele focou nas redes sociais? Porque ele viu que através das redes sociais é onde tudo acontece. É onde os patriotas conservadores, que formam a maioria, tomam decisão para escolher os candidatos que vão concorrer nesse ano de 2024. É onde os patriotas conservadores, juntamente com Bolsonaro, tomam decisões para articular uma manifestação do dia para o outro. Então, a partir do momento que ele consegue banir as redes sociais, consegue eliminar o acesso, né, das pessoas com as redes sociais, aí eles vão conseguir transformar o Brasil igual uma Cuba. Porque os meios de telecomunicação, como a Rede Globo e vários outros jornalecos aí, atendem só o anseio da petezaiada dos comunas e desse tão Estado democrático de direito que eles tanto diz, né? Mas que Estado democrático de direito é esse? Nós queremos saber como é que pode, no Estado democrático de direito, o ministro da Justiça chegar em uma CPMI e dizer que apagou 196 filmagens, que ainda o inquérito estava em andamento, punindo e sentenciando pessoas a mais de 17 anos de cadeia. Que Estado democrático de direito é esse? Que Estado democrático de direito onde o STF julga pessoas que não têm foro privilegiado, sendo que era para ser julgado na primeira, na segunda, na terceira instância? Que Estado democrático de direito é esse, aonde aconteceu aquela suposta agressão contra o ministro Alexandre de Moraes lá na Itália, em Roma, e a maioria dos ministros do STF, né, através das suas decisões, decidiram não revelar filmagens de tudo que aconteceu lá. Quer dizer, como é que aquela pessoa, né, que diz que não agrediu o ministro ou o filho dele vai provar sua inocência? Que Estado democrático de direito é esse, onde o presidente Bolsonaro está sendo perseguido, né, por um tal de suposto golpe que não saiu nem no papel? Como é que a pessoa vai dar um golpe no Brasil, sendo que ele não tem as armas e não tem as Forças Armadas do lado dele? Ah, não, porque eles elaboraram, porque tinha um papel, tinha um projeto. Mas foi executado? Foi executado? Não foi executado. Se fosse para Bolsonaro dar um golpe no Brasil, ele dava um golpe quando ele era presidente da República. Como é que o cara vai tentar dar um golpe depois que largou o cargo de presidente? Lá nos Estados Unidos ele ficou 3 meses lá. Então isso são tudo pura narrativa. O que eles querem agora é banir as redes sociais para dominar o Brasil completamente. Aí eles vêm aí com essas narrativas sem pé, sem cabeça, né, falando do Estado Democrático de Direito. Que Estado Democrático de Direito é esse? Que só os comunistas têm direito de falar, só os comunistas têm direito de xingar, de humilhar, de brigar, de
estragar, igual eles meteram fogo lá naquela estátua do Borba Gato lá e fez um monte de coisa e não aconteceu nada com eles. E aí, no tempo do Michel Temer lá, eles invadiram a Praça dos Três Poderes, quebraram tudo, meteu fogo em tudo e não foram punidos. Eu não vou muito longe, não. A ministra Carmen Lúcia, numa decisão dela, os comunistas não gostaram, foram lá na porta do prédio dela, lá pincharam tudo, sujaram tudo. Os patriotas conservadores foram lá e limparam tudo, de graça, sem cobrar um centavo. Que Estado democrático é esse? Só vale para um lado e para o outro nada? Não, gente, para com isso. Até os países internacionais estão sabendo que Estado Democrático de Direito, que eles tanto falam, é uma ditadura que está sendo implantada no Brasil a passos largos, modelo Cuba, modelo Venezuela. Tá? Eles estão fazendo isso de dentro para fora, para as pessoas do mundo não perceber que o Brasil, no futuro próximo, poderá se transformar numa Cuba. Hoje no Brasil a coisa está tão feia, que você não pode nem falar daquilo que eles estão fazendo lá na Praça dos Três Poderes. Você não pode falar nem a verdade, porque você falando a verdade você corre o risco de ser preso. Olha só, Nicolas comenta a possível ação da Polícia Federal contra Malafaia após o ato. O discurso do pastor no ato pró-Bolsonaro pode ser usado contra ele, entenda. O deputado federal Nicolas Ferreira fez alguns questionamentos sobre a possibilidade da Polícia Federal investigar o pastor Silas Malafaia pelo suposto planejamento de golpe de Estado. O motivo para a investigação seria o fato do líder evangélico ter financiado o ato na Avenida Paulista em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao Estado Democrático de Direito. Malafaia teve a oportunidade de discursar e falar com os manifestantes. Para agentes da Polícia Federal ouvidos pelo jornal Globo, o pastor disseminou mentiras à parte da população com o objetivo de instigá-la contra a investigação de uma organização criminosa que atuou para dar um golpe. Diante disso, a Polícia Federal estaria avaliando uma possível investigação contra o religioso diante desta informação. Nicolas comentou. Olha, gente, então quer dizer que Bolsonaro está sendo investigado e está sendo acusado de um suposto golpe. Então quer dizer que se os advogados chegarem na hora de defender Bolsonaro e dizer, olha, ele não cometeu golpe nenhum, ele não fez nada, então quer dizer que os advogados também fazem parte desse golpe, porque está tentando defender a inocência do presidente Bolsonaro? Foi isso que aconteceu com o Silas Malafaia. Ele estava mostrando os dois lados da moeda. Como ele está extingando, né, para que as pessoas possam ficar contra as instituições. Não, gente. Olha o que essa petezaiada dos comunas fizeram em 1964. Eles todos receberam anistia, voltaram todos para o poder. Que isso? E eles, naquela época, tentaram dar um golpe com as forças, mas não conseguiram porque as Forças Armadas tinham mais poder do que eles naquela época. Então no Brasil está desse jeito, eles querem investigar todo mundo que faz parte da ala conservadora. Eles inventam qualquer tipo de coisa, baleia, urubu, papagaio, serpente, vaca, boi. O Bolsonaro não pode ir para uma fazenda agora, que se ele for na fazenda, olha, o papagaio foi passando ali, Bolsonaro olhou para o papagaio e temos que abrir uma investigação contra Bolsonaro. Que isso, gente, para com isso. Agora eu vou mostrar para vocês o grupinho do ódio, viu? Gleice, Rossmann e Lindenberg. Eles passaram domingo, né, soltando mensagens uma atrás da outra no antigo Twitter, que é o X agora, contra a ala conservadora. Nunca vi pessoas ter tanto ódio, ter tanta raiva dentro do coração como a Gleice e o Lindenberg. Gleice sobre direitistas, em 8/1, mostraram os animais que são. A presidente do PT atacou Jair Bolsonaro e seus apoiadores que estiveram no ato da Paulista. Não sei se vocês observaram, que lá no ato da Paulista, agora dia 25 lá, tinha uns mascarados, eles com óculos e com as camisetas enroladas na cabeça, não dava para, né, saber quem era aquela pessoa que estava lá. E rapidamente os patriotas chegaram nele e falaram, se você quer ficar aqui, então mostra a sua cara. Foi isso que aconteceu no 8/1. Quando a maioria dos patriotas chegou lá na Praça dos Três Poderes, os infiltrados já tinham entrado lá dentro, já tinham quebrado tudo, já tinham detonado tudo. E aí os patriotas conservadores chegaram lá, botaram a culpa todinha nos patriotas. E os infiltrados vazaram. Agora o problema disso tudo não é isso não. O problema disso tudo que as provas que mostravam as verdades, os dois lados da moeda, eles apagaram as provas, gente. Apagaram 196 filmagens. Imagine se isso fosse o contrário. Imagine se isso aí fosse pro lado da petezaiada e tivesse apagado as filmagens. Ramos, com certeza a petezaiada já ia falar que estava tendo uma perseguição, uma ditadura implacável contra eles, que estão ferindo, passando por cima da Constituição. Eles iam inventar todo tipo de coisa. Sabe, os advogados já iam chegar a falar que tem vícios processuais porque apagou as provas, que poderia mostrar a inocência da petezaiada dos comunas lá no 8 de janeiro. Imagine se fosse eles que estivessem lá. O tumulto, a baderna e o quebra-quebra que eles não poderiam fazer nas ruas caso eles fossem julgados e condenados e pegassem sentença de mais de 17 anos. Mas aí eles apagaram a prova do crime e agora a Gleice aqui está falando isso. Então mostra claramente que o Brasil não é para amadores. Tudo o que acontece do lado deles não tem filmagem, as câmeras não estão funcionando, as câmeras estão desligadas, a maioria dos ministros do STF vota para não revelar as filmagens, como
Eles voltaram para não revelar as filmagens de tudo que aconteceu, né, com aquele suposta agressão contra Moraes. Então é isso, gente. Então é isso. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. A pergunta que não quer se calar, será que eles vão mandar investigar o Alexandre Garcia por elogiar Malafaia? Alexandre Garcia elogia Malafaia e pastor agradece, grande honra. O jornalista publicou um vídeo com avaliação sobre a manifestação realizada na Avenida Paulista neste domingo. O jornalista Alexandre Garcia publicou um vídeo, ao qual avalia o ato realizado na Avenida Paulista neste domingo 25. Ele citou e destacou a presença de personalidades como o senador Magno Malta, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, republicano, o deputado Nicolas Ferreira, entre outros, e citou ainda o pastor Silas Malafaia. Garcia chamou o religioso de grande orador. Muito emocionante a fala de Silas, um grande orador. Eu anotei algumas coisas que ele citou. Fez todo mundo cantar um trecho do hino da independência. Fez uma oração final cheia de emoções. Analisou o jornalista. Na segunda-feira, Malafaia reagiu ao comentário, segundo ele, ser elogiado por Alexandre Garcia, uma grande honra. Ser elogiado por Alexandre Garcia é uma grande honra, destacou o pastor. E tem mais, gente. Olha, eles estão aí querendo investigar Silas Malafaia por causa da manifestação que aconteceu agora no dia 25. Mostra claramente uma perseguição implacável. Primeiramente, ninguém levou faixas e cartazes e falaram qualquer coisa contra os ministros do STF. Né? O presidente Bolsonaro só pediu anistia, né, para aquelas pessoas que foram sentenciadas a mais de 17 anos e que o Brasil possa ter harmonia, né, pacificação. Só isso. E o Malafaia disse que falou só a verdade. Né? Não criou narrativas nem nada, só falou a verdade. E agora eles estão aí com essas narrativas querendo punir. Então mostra claramente, se a ala conservadora ficar calada de braços cruzados, ainda eles podem acusar que são culpados. Gleice Hoffmann e Lula e a petezaiada devem estar morrendo de inveja por causa da decisão da diretora do FMI. Olha só, diretora do FMI rasga elogios às políticas econômicas do Bolsonaro durante o governo Bolsonaro e diz que o Banco Central tomou as medidas corretas. Viu, gente? Isso aqui está falando no tempo do presidente Bolsonaro. Porque agora no Lula, Deus me livre. Se for fazer essa mesma pergunta, o que ela acha do governo Lula, pode ter certeza que ela vai falar, viu? Dos piores que entraram até hoje. A diretora gerente do Fundo Monetário Internacional FMI, Cristiane, elogiou a condução da política monetária do Brasil pelo Banco Central BC. Destacou a atuação da instituição ao se antecipar e elevar a taxa da Selic durante, né, a paradinha lá. Ó, por tudo que aconteceu naqueles 2 anos que o Brasil parou, o mundo parou, Bolsonaro conseguiu dar a volta por cima e conseguiu deixar no caixa mais de 50 bilhões de reais. Lula, no primeiro mandato, não tinha mais nada. Não tinha aquela paradinha, não tinha nada. Tava aí o Brasil, tava todo mundo trabalhando. Ele conseguiu gastar, né, somando tudo, mais de 280 bilhões de reais. Isso mostra claramente o que eles querem fazer com o Brasil é transformar o Brasil em uma Venezuela, em uma Cuba. Ainda eles querem que a população brasileira vê tudo isso calada. Eles ficam alegando o Estado Democrático de Direito. Tudo isso é para o Estado Democrático de Direito, né? O que Estado Democrático de Direito é esse, hein? Onde ministros do STF estão engavetando aí multas bilionárias da JF, de várias empreiteiras aí, ó, né? Que através das suas delações premiadas resolveram pagar, né, esses bilhões, devolver o dinheiro para os cofres públicos, e aí eles resolvem engavetar tudo, e quem é os advogados que estão tomando conta disso? São pessoas, né, mulheres que já foram casadas com ministros do STF, ministro recebe mesada de 100 mil, só o honorário desses advogados aí é mais de 5%, faz as contas, 5% no total de 10 bilhões de reais, quanto que não dá? Isso eu só estou falando de um engavetamento, hein? Quanto que não dá? Meu Deus, ainda quer que o povo fique calado.